Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje para o canal e no último dia 3 de agosto, como eu já falei algumas vezes aqui com vocês, o nosso Comitê de Política Monetária, ele sinalizou que pretende dar fim ao ciclo de alta da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia. E o mercado financeiro, de forma geral, recebeu essa notícia com muito otimismo. Os mercados de renda variável de bolsa de valores, com ações, fundos imobiliários, registraram uma significativa valorização na segunda quinzena de agosto, registrando a melhor semana da nossa bolsa de valores dos últimos 2 anos. E essa onda de otimismo, então, trazida por essa sinalização de que o fim de alta da taxa de juros chegou ao fim, vai se manter ao longo dos próximos meses? Será que, enfim, então, agora vale mais a pena a gente olhar com mais carinho para a renda variável, para se posicionar em ativos com um pouco mais de risco, visando obter ganhos no médio e no longo prazo? É exatamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje com vocês, mas não sem antes dar um recado muito importante. Nos próximos dias 7 e 8 de setembro, eu vou fazer uma série de 2 aulas gratuitas aqui no YouTube na Jornada do Tesouro. Nessas 2 aulas a gente vai falar sobre renda fixa, tesouro direto, marcação a mercado, investimentos de renda variável e eu vou tirar dúvidas de vocês ao vivo. Então, se você não quiser perder essa grande oportunidade de aprender mais sobre investimentos comigo, ao vivo, se inscreve pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bem? Dito isso, vem aqui na tela do meu computador e vamos analisar se, enfim, então é um bom momento de voltar a olhar com mais carinho para a renda variável, de se posicionar em bons ativos como ações, fundos imobiliários e ETFs, com o objetivo de obter ganhos, rentabilidade no médio e no longo prazo. Vem comigo! Bom, já estamos aqui então na tela do meu computador e eu queria começar essa análise com esse artigo que trazido pela revista Veja do último dia 12 de agosto, realmente querendo trazer razões e explicações do porquê a segunda semana de agosto foi a melhor semana da nossa Bolsa de Valores em quase 2 anos. Isso tudo tem a ver, pessoal, com o quê? Com a nossa taxa básica de juros da economia. Se nós olharmos esse gráfico aqui, clássico gráfico que eu já trouxe algumas vezes aqui do canal para vocês, a gente consegue perceber que no final de 2020, início de 2021, a gente estava com taxa Selic, taxa básica de juros da economia, a 2%. Menor taxa de juros já registrada na história do Plano Real. E que de lá para cá a gente teve um ciclo muito forte de elevação. Taxa que saiu de 2% para 13,75%. E por que isso aconteceu? Por que essa taxa engrenou esse ciclo de alta absurdo e insano? Isso pelo seguinte, lá em 2020, quem não lembra, agora vai se lembrar que a gente teve uma gravíssima pandemia em que muita gente teve que ficar em casa, não pôde retomar suas atividades de trabalho por causa dessa crise sanitária que se instalou no mundo todo. E com muita gente dentro de casa, economia fechada, indústrias sem poder produzir aquilo que elas sempre produziam, nós tivemos uma série de problemas de quebras no nosso ciclo da nossa cadeia produtiva. Isso não só aqui no Brasil, como em escala global. Então a gente tinha grande parte da população presa dentro de casa, sem poder ir trabalhar. Quebra dos ciclos de produção em escala global. E os governos locais tiveram como única alternativa reduzir as taxas básicas de juros da economia e conceder auxílios emergencial à sua população essa que ficou sem renda e desempregada durante essa crise. E aí nós tivemos a junção de 2 elementos. Quebra da cadeia produtiva e concessão, pagamento de auxílios para a população que tinha perdido o emprego. Então a gente tinha então problemas de produtividade e dinheiro sendo colocado na mão de grande parte da população. E esses 2 elementos em conjunto fez o quê? Com que os nossos índices inflacionários explodissem, fugissem absolutamente do controle do nosso Banco Central. Tanto que em 2021 nós convivemos com uma das maiores inflações já registradas nos últimos 20 anos. A gente chegou a ter uma inflação acumulada pelo IPCA de quase 13%. Isso porque estava todo mundo em casa, preso, sem poder trabalhar, sem produzir, recebendo um auxílio governamental, porque as pessoas perderam sua renda e as cadeias de produção estavam praticamente paralisadas. Então essas pessoas pegaram esses auxílios, esse dinheiro que elas receberam, elas foram gastar isso com itens de consumo, sobretudo itens de primeira necessidade, só que não havia, gente, um correspondente aumento na produtividade desses itens para poder atender a população. E mais gente disposta a gastar, a consumir os mesmos itens, os mesmos produtos, os mesmos serviços, sem que houvesse um correspondente aumento na produtividade, fez então com que a inflação disparasse. E aí o governo
para zelar pela manutenção do poder de compra da nossa moeda, ele se viu obrigado a disparar rapidamente a nossa taxa básica de juros, que saiu de 2 para 13,75, com o objetivo, então, de frear a inflação, conter os gastos e conseguir, então, num horizonte curto de tempo, controlar a alta de preços generalizada que a gente viu, a gente sentiu na pele, sobretudo em 2021 e agora início de 2022. E, na verdade, por que uma alta da taxa básica de juros da economia, da nossa taxa Selic, ela consegue conter a inflação? Pensa aqui comigo. Taxa Selic é a nossa o quê? Taxa básica de juros da economia. E como o próprio nome já diz, essa taxa ela é responsável por indexar, por orientar todas as demais taxas de juros praticadas no nosso país, seja em empréstimos, seja em financiamentos, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. E se a gente tem uma taxa básica de juros, então, que sai de 2 para 13,75, isso tem como efeito principal encarecer as taxas de juros cobradas em empréstimos e financiamentos. Taxa Selic mais alta encarece tomar dinheiro emprestado, encarece o custo da sua dívida, seja você pessoa física, seja você empresário. Então, de forma geral, uma Selic mais alta faz com que as pessoas pensem 2 vezes antes de se endividar, porque contrair empréstimo, contrair crédito, tá caro, tá difícil. Então, todo mundo vai pensar 2, 3, 10 vezes antes de consumir, antes de se endividar. E esse tipo de raciocínio, esse tipo de impacto de uma Selic mais alta na economia, tem uma consequência imediata de quê? Frear o consumo e, inclusive, levar muitas vezes o país a uma recessão, porque só dessa forma o nosso Banco Central consegue, então, inibir o consumo e, com isso, controlar a inflação. Então, percebam comigo que a Selic ela é um instrumento de política monetária do nosso Banco Central com o objetivo de frear, de conter, de desacelerar a economia. Em outras palavras, a Selic, então, é um remédio amargo, um remédio de gosto ruim que o governo tem que utilizar para conseguir colocar a inflação dentro das suas metas, colocar a inflação nos eixos. E quanto mais a Selic sobe, mais a gente vê, então, o quê? Uma contração da economia. Se nós olharmos esse gráfico que eu trouxe aqui para vocês, o que esse gráfico aqui quer dizer? Ele traz uma correlação entre o nosso índice Bovespa, que é o índice que mede o desempenho da nossa Bolsa de Valores brasileira, índice esse que aqui está representado por essa linha na cor laranja, versus a taxa básica de juros da economia, a nossa Selic, desde os anos de 2008. E o que eu quero que vocês percebam atentamente é que quando a Selic ela aumenta, olha aqui, essa linha azul sofrendo uma leve ascensão. Qual que é o impacto disso no índice Bovespa, na nossa Bolsa de Valores? A gente observa a queda da Bolsa. Por outro lado, quando a Selic cai, olha o que a gente logo registra na Bolsa de Valores. A Bolsa, ela começa a subir. E esse comportamento oposto, antagônico, ele consegue ser observado em todos os ciclos de alta e de baixa da Selic. Aqui a Selic subiu de novo, a Bolsa voltou a cair. Aqui a Selic caiu, a Bolsa subiu. E agora, com esse último ciclo de elevação, o que a gente viu? Bolsa caindo significativamente, sobretudo desde o segundo semestre de 2021. Então, depois dessa demonstração gráfica, vocês conseguem perceber que uma Selic alta, ela atinge em cheio o mercado de renda variável, como ações, fundos imobiliários e ETFs? Isso porque como a Selic, ela deprime a economia, ela inibe o crescimento econômico, os especialistas do mercado financeiro, eles têm que rever todas essas suas expectativas de crescimento, de aumento de faturamento e de lucro, tanto das empresas quanto dos fundos imobiliários que a gente tem hoje sendo negociados na nossa Bolsa de Valores. E agora, no último dia 3 de agosto, com a última reunião do Copom, em que o nosso comitê aumentou a nossa taxa Selic de 13,25 para 13,75, o Copom ele trouxe uma notícia que foi muito bem recebida pelo mercado. Essa daqui é a ata do Copom do último dia 3 de agosto, e o item mais importante, ao meu ver, dessa ata é o que está lá no item 20. E a primeira frase desse item aqui é o que mexeu com o humor e trouxe um otimismo muito significativo para o nosso mercado de renda variável na primeira e agora na segunda semana do mês de agosto de 2022. Vamos ler aqui junto essa frase que está no item 20 da última ata do dia 3 de agosto do nosso Comitê de Política Monetária. Olha só, o comitê disse que ele optou por sinalizar que avaliará a necessidade de um ajuste residual de menor magnitude na próxima reunião essa que vai acontecer em setembro,
com o objetivo de trazer a inflação para o redor da meta no horizonte revelante. E essa frase que está aqui marcada na cor azul para vocês demonstra para a gente o quê? Que o Copom, ele talvez vai ver se ele ainda faz algum ajuste na taxa Selic, mas se esse ajuste vier, ele vai ser o quê? Residual e de menor magnitude. Ou seja, em outras palavras, o nosso Banco Central está sinalizando claramente para o mercado que ele pretende o quanto antes pôr fim a esse ciclo de alta da Selic, que tem como objetivo frear o consumo, frear o crescimento econômico e inibir a nossa inflação. E essa notícia, então, de que o fim do ciclo de alta, ele está próximo, ele consegue ser visto num horizonte relevante pelo mercado financeiro, isso animou de uma forma muito perceptível os mercados financeiros. Tanto é que a nossa Bolsa de Valores estava sendo negociada no dia em que essa ata foi publicada a 103.775 pontos e logo depois, em um curto espaço de tempo, já ultrapassou a barreira dos 112 mil pontos. Da mesma forma, essa notícia foi muito bem recebida pelo IFIX, que é o índice que mede a cotação dos principais fundos imobiliários negociados na nossa bolsa. No dia 3, quando a ata do Copom foi divulgada, o IFIX estava sendo negociado a um patamar de 2.806. E no último pregão da Bolsa de Valores do dia 12 de agosto, ele já estava sendo negociado a 2.871. Isso porque o IFIX, pessoal, ele é um índice muito menos volátil do que a Bolsa de Valores. Então, ele se movimentar num patamar como esse, de aproximadamente 2% dentro de poucos dias, já é algo muito significativo para fundos imobiliários, que são ativos de renda variável com tendência a serem menos voláteis que ações. E o que a gente tem de perspectiva para os próximos meses e para o ano de 2023 é o seguinte: se realmente esse fim do ciclo de alta, sinalizado pelo Copom na sua última ata, efetivamente se concretizar nas próximas reuniões, inclusive a próxima reunião vai ser agora em setembro, se de fato isso se concretizar, sem sombra de dúvidas, os nossos índices, nossos indicadores de renda variável e a nossa bolsa de valores como um todo tende a surfar um novo ciclo de alta, porque como eu mostrei para vocês, quando a Selic, ela indica um patamar de início de queda, a gente já consegue perceber o mercado de renda variável reagindo muito bem a isso. E, portanto, na minha visão, é um ótimo momento, enquanto toda essa alta não foi precificada e não foi incorporada na nossa bolsa de valores, nos nossos fundos imobiliários, a gente se posicionar em renda variável para aproveitar, colher frutos, né, desse ciclo de queda da Selic que promete se iniciar em 2023. E o momento para você, então, começar a olhar com mais carinho, com mais atenção para ativos de renda variável é exatamente agora, quando ainda não deu tempo deles se valorizarem significativamente. Momento esse em que a gente tem ótimos ativos, tanto em ações quanto em fundos imobiliários, que estão extremamente descontados. E, inclusive, nos próximos vídeos que eu vou trazer aqui para o canal, eu prometo para vocês que eu vou gravar alguns vídeos específicos sobre análise de ativos de renda variável, como ações e fundos imobiliários, justamente para que vocês tenham informação e conhecimento para fazer os melhores investimentos agora, né, nesse final de ciclo de alta e, quem sabe, 2023, início do ciclo de queda da nossa taxa Selic, o que vai favorecer, sem sombra de dúvidas, os nossos investimentos de renda variável. Essa era a análise que eu tinha para fazer hoje para vocês. Se você gostou, tem algum comentário, algum acréscimo, alguma sugestão, ou até mesmo crítica, coloca aqui para mim nos comentários que assim que puder eu te respondo. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso e até a próxima.